Depois da correria da nossa semana, nós paramos todos os domingos para escutar aquela voz que é bússola para nossas vidas. Que bom ouvirmos o Evangelho, porque o Evangelho é o sentido, é o norte, é onde encontramos a direção. Vejam, meus irmãos, só no Evangelho, que é o parâmetro do cristão, nós sabemos se estamos levando nossa vida do jeito que Jesus espera que levemos. Nós somos discípulos dele e só contemplando o Evangelho, ou seja, a palavra direta dele, nós podemos saber. Interessante que, se vocês olharem bem, o Evangelho de hoje começa contando, é o primeiro versículo, ele começa dizendo que Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. Eu sei que certamente na missa o padre não vai falar tanto desse assunto, porque, digamos, o eixo central do Evangelho é outro. Mas eu queria parar aqui. Por favor, pensem, quem era João Batista? Para Jesus, quem era esse homem? Porque João não era apenas o precursor, era o primo dele, a voz que gritou no deserto, o profeta de uma integridade absoluta e que foi brutalmente assassinado pela vaidade patética de Herodes e pela crueldade de um banquete palaciano. Jesus estava de luto. Então percebam, João havia falecido, mas Jesus sabe dessa notícia e certamente entra num luto grande. O nosso Jesus, minha gente, era um homem sensível. É por isso que o Evangelho diz que quando ele soube da morte de João, ele partiu num barco para um lugar deserto e afastado. Que homem sensível! Como Jesus era sensível. E como homem verdadeiro, ele sente o golpe do absurdo da maldade humana, da injustiça humana. E por isso ele busca a solitude. O texto grego usa a expressão eremos topos, um lugar deserto, solitário, isolado das agitações de Cafarnaum, provavelmente na margem nordeste do Mar da Galileia, perto de Betsaida. Ali Jesus queria silêncio para chorar, para rezar, para estar com o Pai, para viver aquele momento. Porque ele viveu em tudo a condição humana, diz a liturgia da igreja. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante que nós, enquanto discípulos de Jesus, compreendamos a personalidade de Jesus. Como é que ele age? Como é que ele reage? Como é que ele sente? Como é que ele fala? Sim, porque se a gente não olha, a gente não aprende. E assim a gente também não imita. Como ele é bonito, como ele é sensível, como ele é humano. Pois bem, mas a multidão percebe que há uma barca ali, percebe o movimento e nem deixa Jesus viver o luto dele, o momento dele. Que tristeza. Há gente assim, há tanta gente inconveniente, não respeita as fases, os silêncios das pessoas. A gente conhece tanta gente assim, minha gente. No fundo são pessoas egoístas, fechadas em si mesmas e que pensam assim, ele está de luto? Eu não sei, mas eu sei que eu preciso dele. Uma visão utilitarista, que só pensa em si e no seu próprio proveito. Que miséria, que tristeza isso. Mas é isso que acontece no Evangelho. Jesus não tem nem tempo de sepultar a sua dor. E já tem gente batendo a porta do seu luto pedindo socorro. As pessoas vão a pé, costeando o lago e chegam antes dele. É uma multidão, minha gente. Imaginem, uma multidão imensa, faminta, carente, desorientada. É aqui que o Evangelho nos surpreende com um detalhe filológico esplêndido. Porque São Mateus não diz simplesmente que Jesus teve pena deles. Não. O Evangelho usa o verbo grego, a palavra que deriva de splanchna, que são as vísceras, as entranhas, o ventre materno. Significa ser sacudido até o mais profundo do ser, uma comovente comoção visceral. É bonito porque Deus age exatamente assim, no avesso do egoísmo humano. Jesus sente a mais autêntica, a mais genuína misericórdia, a mais genuína compaixão por aquela multidão. E o sofrimento daquela multidão foi mais forte
do que a necessidade muito legítima do silêncio de Jesus. Ele tinha esse direito, mas ele, que é o próprio homem quenótico, é o protótipo de homem quenótico, de homem esvaziado de si, de homem esquecido de si, ele engole o próprio luto e começa a curar os doentes. Ele sai de si e começa a servir aos outros. E aí o que acontece depois disso? O dia vai caindo, a tarde avança e nós entramos então no coração dramático e psicológico desta cena. Porque os discípulos aproximam-se de Jesus com um conselho perfeitamente razoável, vamos combinar? É um conselho pragmático, mas é um conselho também frio. O lugar é deserto e a hora já está avançada. Os discípulos dizem isso. Despede as multidões para que possam ir aos povoados e comprem comida e se virem. Olhem a lógica, é a lógica de gestão da crise perfeita, redigida por qualquer consultoria de hoje, minha gente. Identificou o problema, calculou os recursos disponíveis e aí propõe terceirizar a solução para outra estrutura, que aqui no caso são as aldeias vizinhas. É a administração eficiente do mundo de hoje. A lógica dos discípulos é o bom e velho conselho, que cada um resolva o seu problema no mercado. É curioso porque muitas vezes a gente não percebe que nós amamos a humanidade em abstrato, mas o indivíduo que está do nosso lado, com fome, exigindo de nós uma atitude, nos incomoda. Nós queremos despedir a multidão da nossa rotina para preservar o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa segurança. E é exatamente aí que Jesus vira o jogo com uma frase que ainda hoje é desconfortável de ouvir. Jesus diz aos discípulos: não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. É uma frase muito importante essa. Dá-lhes vós mesmos de comer. Atenção, Jesus não diz, eu vou resolver, se acalme. Não diz isso. Ele também não diz, vamos rezar para Deus resolver o problema dessa multidão. Também não diz isso. O que ele diz? Dá-lhes vós mesmos. A responsabilidade não sai de cima dos discípulos, ela é jogada de volta para eles. Com 5 pães e 2 peixes de patrimônio total. É pouco? É pouquíssimo. É ridiculamente pouco para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas Jesus não pede que eles tenham o suficiente. Jesus apenas pede que eles ofereçam o que têm. E é algo que chama atenção, porque são os símbolos, muitos que aparecem aqui. Primeiro a gente poderia pensar 5 pães e 2 peixes, porque eles somam exatamente 7, que é o número bíblico da totalidade. Ou seja, humanamente falando, era um nada diante de 5.000 homens, mas era tudo o que eles tinham. Era a totalidade da sua disponibilidade. O milagre não começa com a fartura, começa com a entrega da nossa insuficiência. Reparem nos 4 verbos que Jesus usa logo a seguir. Ele toma os pães, ele olha para o céu, ele abençoa, parte e dá aos discípulos. São os verbos sagrados do banquete eucarístico. A matemática de Deus funciona no avesso da matemática financeira. O pão na contabilidade humana diminui quando você divide. Na economia da graça, não. O pão se multiplica quando é partido. Se você o retém por medo, ele apodrece na sua mão. Se você o entrega, ele alimenta uma multidão e ainda sobram 12 cestos. O número das 12 tribos de Israel, a plenitude do povo salvo. E não deixem de notar o contraste entre os 2 banquetes que aparecem no evangelho de hoje. Porque no início do capítulo nós temos o banquete do palácio de Herodes, ou pelo menos as consequências dele. Tem luxo, vinho importado, danças sensuais, bajulação política e opulência. E qual é o fruto desse banquete da fartura? Uma cabeça decepada numa bandeja de prata. Um banquete que produz morte a partir da abundância.
E agora, nesse evangelho de hoje, temos o banquete de Jesus no deserto. Tem pão duro de cevada, peixe seco de camponês, gente cansada e suja de poeira sentada na grama. E qual é que é o resultado? Todo mundo saciado, com a vida restaurada e 12 cestos sobrando. Um banquete que produz vida abundante a partir da escassez. Por isso nós somos chamados à partilha da nossa insuficiência, do pouco que somos e temos. Quantas vezes na nossa vida nós dizemos: Senhor, eu só tenho 2 peixes da paciência com esse casamento. Eu só tenho 5 pães de esperança nesse trabalho. E o evangelho de hoje nos diz: pare de tentar resolver a vida apenas com aquilo que é máximo. Traga a sua miséria, a sua pequenez para as mãos do Cristo. Minha gente, a graça de Deus opera na nossa fraqueza, na nossa pequenez. Então, meus irmãos, nesta semana, façamos um exercício concreto de não despedir as multidões. Primeiro, pare de adiar o bem para quando tiver condições ideais, porque às vezes a gente não vai ter nunca. Não espere sobrar tempo para escutar seu filho, nem sobrar dinheiro para ser generoso. Deus age no hoje da nossa escassez, da nossa miséria. 2. Identifique quem é a multidão faminta ao seu lado. Muitas vezes não é de pão físico, mas de compaixão, de não julgamento, de perdão. Não terceirize esse cuidado. Ame quem está ao seu lado. 3. Coloque o seu pouco na mesa. Como nos ensinava São Felipe Neri com seu humor santo, nós nos levamos a sério demais e a Deus de menos. Coloque nas mãos do Senhor o pouco que você é e deixe que Ele faça a multiplicação, o milagre. É impressionante como o amor de Deus é infinito e nos sacia por completo. São Mateus termina dizendo que todos comeram e ficaram satisfeitos. O mundo nos vende banquetes de Herodes, viu, minha gente? Que nos deixam vazios, que não cumprem o que promete. Cristo nos oferece a si mesmo, no deserto, na escassez, e nos sacia para sempre. Que a Virgem Maria, ela que ofereceu o pouco que tinha, um sim pronunciado numa casa pobre da Galileia, e viu Deus fazer dali a salvação do mundo. Que ela nos alcance a graça de nunca calcular o amor antes de dá-lo. Assim seja. Amém. Meus caros amigos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Para mim é sempre um grande prazer, porque eu rezo. Porque tudo que digo para vocês aqui antes, eu tento dizer para mim mesmo. Compartilhe o nosso episódio, o nosso podcast com aqueles que precisam ouvi-lo. A todos vocês uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.